Seja bem-vindo a mais um devocional Sabedoria para Hoje, do Logos Podcast, um programa do Seminário Batista Logos. Olá, meu nome é Tiago Moreira, eu sou professor e diretor de cursos aqui do Seminário Batista Logos. Estamos juntos hoje para dar continuidade no nosso devocional na Carta de Tiago. Hoje o texto que nós queremos considerar está em Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 21. Então nós vamos ler o texto da palavra do Senhor, Tiago 1, versículos 19 a 21, que diz o seguinte: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, esse trecho de Tiago, nós temos aqui uma exortação, uma chamada de atenção. Tiago inicia aqui a passagem, no versículo 19, nesse trecho que estamos abordando, colocando algo na mente dos seus leitores. Falando de algo que eles deveriam saber, algo que eles deveriam manter em mente, algo que eles deveriam prestar atenção. Por isso que ele começa com essa expressão, sabeis, meus amados irmãos. É claro que Tiago acrescenta a ideia do trecho anterior, que já foi visto no último devocional, onde ele exortou seus ouvintes, seus leitores, a não serem enganados. Então, no versículo 16, o trecho anterior, ele diz, não vos enganeis, meus amados irmãos. E agora ele diz, sabeis, meus amados irmãos. Ele chama a atenção para aquilo que eles deveriam saber e para aquilo que nós, que somos igreja do Senhor, devemos saber. Então, Tiago, ele começa expressando três coisas, três verdades que aqueles irmãos deveriam ter em mente, que eles deveriam saber. E a primeira delas é que eles deveriam ser prontos para ouvir. Essa é a expressão como é traduzido na versão que foi lida, na revista e atualizada. A palavra que indica rapidez. Algo que deveria ser ouvido de maneira rápida. Considerar atentamente. Então a ideia aqui é esteja pronto, seja rápido para ouvir. Como todo o contexto, todo o texto nos apresenta, a palavra de Deus aqui está em foco. O versículo 18 já nos alertou, já nos disse que aqueles irmãos, que os cristãos, são gerados pela palavra da verdade. Pela palavra que é implantada neles, versículo 21, que nós vamos considerar daqui a pouquinho. E podemos inferir, com base em todo esse contexto ao redor, que esse ouvir também se relaciona ao ouvir da palavra de Deus. Aquilo que é falado à luz da palavra. Então, quando Tiago diz aos seus leitores, aos seus ouvintes, olha, prestem atenção, saibam de uma coisa, todo homem deve ser pronto para ouvir, deve considerar, deve prestar atenção. E é claro, como nós vamos ver no texto que se segue, num outro momento, ele não deve apenas ouvir, mas praticar. Essa é uma ênfase muito clara da carta de Tiago. Não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Mas aqui, Tiago nos chama a atenção para algo importante. Nós devemos ouvir, eliminando o orgulho, eliminando a arrogância de achar que já sabemos tudo. De que não precisamos considerar, de que não precisamos aprender, de que não precisamos conhecer. Tiago diz, tenha algo em mente, esteja pronto para ouvir. Livre-se da arrogância de achar que você já sabe tudo. Livre-se da ideia de que você não precisa considerar, de que você tem a resposta para todas as coisas. Esteja pronto para ouvir. É a primeira advertência que Tiago faz aos seus leitores. É a primeira advertência que nós precisamos lembrar. Porque nós temos o hábito de prontamente responder, de prontamente formular ideias, de prontamente dar a nossa opinião. Mas Tiago aqui mostra que nós devemos ouvir, considerar, estar atentos antes mesmo de discursar, antes mesmo de opinar. E após tratar sobre a nossa prontidão no ouvir, Tiago agora estabelece o contraste. Agora ele fala que devemos ser tardios para falar. Então devemos estar aptos, prontos, rápidos para ouvir, mas devemos ser lentos no falar, tardios para falar. Isso, como nós já afirmamos
lida justamente com a nossa pretensão de querer ter opinião rápido, de querer falar sobre todas as coisas, de querer expressar o quanto nós sabemos. A nossa arrogância, o nosso orgulho, muitas vezes que se manifesta através da fala. E aqui Tiago diz, não, seja pronto para ouvir, mas tardio para falar. Quantas vezes nós falamos sem nem mesmo ouvir, não é verdade? Quantas vezes, quando alguém está falando conosco, nós já julgamos a situação, já condenamos alguém e já expressamos através das nossas palavras, sem nem mesmo conhecer o total da história. Então Tiago aqui nos adverte, esteja pronto para ouvir, mas seja tardio no falar, seja lento no seu falar. A sua fala precisa ser mastigada, refletida. Devemos gastar tempo na consideração, sermos cautelosos no nosso falar. Tiago adverte seus leitores. Isso vai voltar, esse tema vai voltar durante toda a sua epístola. Tiago vai fazer ligações entre a nossa fala, a nossa vida, a nossa conduta. Mas aqui Tiago já nos adverte. Seja tardio no falar. Considere, reflita. Gaste boa parte do seu tempo ouvindo. E menos, bem menos, falando. Seja cauteloso naquilo que você fala. Tiago estabelece essa relação, esse contraste lógico entre ouvir bastante, considerar, ser lento no ouvir, e com o falar. O cuidado no falar, não ser precipitado no falar. Mas ele acrescenta um elemento, uma terceira verdade, um terceiro elemento muito importante, que é a questão da ira. Note que o versículo diz, sejam prontos para ouvir, tardio para falar. O contraste está estabelecido. Ouvir, falar. Agora Tiago acrescenta um outro elemento, mostrando que nós também devemos ser tardios para se irar. Essa é a terceira verdade que Tiago deseja que seus leitores tenham em mente, que eles devem saber. Sejam tardios para falar. Novamente, o contraste é estabelecido entre a rapidez no ouvir e a demora, a lentidão no falar, mas também a lentidão no se irar. O que significa que Tiago está estabelecendo uma relação entre a ira e a fala precipitada. Entre a ira e aquela fala que revela a ira que está no coração. É interessante lembrar que Jesus Cristo já nos disse que a boca fala do que está cheio o nosso coração. E aqui Tiago estabelece essa relação entre a ira interior e a fala que reflete essa ira. Podemos notar isso na prática, não é verdade? Quantas vezes no calor do momento, nós usamos essa expressão, nós falamos algo que nos arrependemos depois. A ira muitas vezes conduz a esta fala precipitada, a destruição, a tolice por meio da nossa comunicação. Se você conhece as Escrituras, se você conhece a palavra de Deus, você já deve ter alguns textos bíblicos já devem ter vindo à sua mente. Você já deve ter refletido aqui e falado, esse texto que Tiago está falando parece-me com isso. Isso é muito peculiar do livro de Tiago, da Epístola de Tiago, porque o que muitos estudiosos, inclusive, chamam da carta de Tiago como o livro de sabedoria do Novo Testamento. Tiago tem um paralelo com o livro de Provérbios. Muitos paralelos com o livro de Provérbios no Antigo Testamento. Parece ser esse livro de conselho, de sabedoria. E quando nós vamos lá para o livro de Provérbios, nós vamos encontrar muitos desses conselhos que Tiago acabou de dar. Sobre a fala, sobre o ouvir e sobre a ira. Eu trouxe alguns exemplos aqui para nós, para a gente refletir sobre isso. Olha como o livro de Provérbios nos diz, Provérbios 17, versículos 27 e 28. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o astuto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Note como o livro de Provérbios nos ensina a respeito da nossa fala, a respeito de como nós devemos ser ponderados no falar, ouvir mais do que falar, e ter o momento certo para falar. Outro texto bem conhecido, Provérbios capítulo 15, versículo 1, diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A relação entre a ira e o falar, em Provérbios capítulo 15. E Provérbios 18, 13 diz, responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Mostrando a nossa tendência de falar, de responder, antes mesmo de considerar. Antes mesmo de ouvir. Antes mesmo de estar pronto para ouvir. Então note que Tiago faz essa relação.
ele traz essa imagem, esse ensino lá do livro de Provérbios, do livro de sabedoria das Escrituras, mostrando que a sabedoria das Escrituras nos ensina a respeito de como deve ser a nossa fala, de como deve ser o nosso considerar, o nosso ouvir e de como a gente lida com as nossas emoções. E aí o versículo 20, Tiago, ele conclui, ele dá a razão. Qual é o motivo? Qual é a razão para a sua advertência? Por que não devemos alimentar a ira? O versículo 20 ele diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, a ira do homem não tem a capacidade de produzir o que é justo diante de Deus. Não produz aquilo que é reto, não produz aquilo que é agradável a Deus. A ira humana conduz à fala precipitada, à divisão, ao conflito, ao orgulho, à ofensa, e não aquilo que reflete o caráter justo e santo de Deus. É por isso que nós devemos ser lentos na ira e lentos nessa fala pecaminosa. Tiago vai voltar a esse tema na carta. Ele vai contrapor no capítulo 3 entre a sabedoria que vem lá do alto, que é pacífica, que é tratável nos relacionamentos, e a sabedoria mundana, terrena, demoníaca, animal. É o que ele diz lá no capítulo 3, que produz divisão, que produz conflito, que é cheia de ira. Aqui Tiago nos mostra a grande razão porque devemos ser tardios no falar e tardios no irar, porque a ira do homem não opera, não efetua a justiça de Deus. Por isso, a exortação de Tiago é: seja pronto para ouvir, considere, ouça aquilo que vem à luz da palavra de Deus e controle a sua fala, controle suas emoções, controle a sua ira, controle o seu desejo de mostrar que você sabe, a arrogância, o orgulho. Então Tiago aqui nos apresenta o motivo pelo que ele está falando para os seus irmãos, que eles devem ter isso em mente. Tenham isso em mente, fixem na mente de vocês. Vocês não devem ser dominados pela ira. Vocês não devem ser dominados pelas suas emoções. Vocês não devem ser dominados pelos seus conceitos, por aquilo que vocês gostam de falar. Ouçam, considerem o Senhor. Considerem a sua palavra, controlem o ímpeto. A nossa justiça própria, a nossa ira não produz aquilo que é justo diante de Deus. Não produz a justiça de Deus, não produz aquilo que agrada ao Senhor. Por isso, tenha cuidado. Domine, controle suas emoções e suas palavras. Essa é a exortação de Tiago. Essa é a palavra de Tiago. E aí ele conclui, ele arremata isso no versículo 21. Ele conclui esse trecho que nós vamos considerar nesse nosso devocional, trazendo algumas implicações para a vida dos seus leitores. Então o versículo 21 ele afirma: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então Tiago começa sua conclusão falando o seguinte: olha, diante disso, vocês devem se despojar de toda a impureza e acúmulo de maldade. É a primeira expressão que ele usa. E a ideia aqui de despojar é como se fosse se despir, tirar uma roupa contaminada, impura, imunda diante de Deus. Então, despojai-vos de toda impureza. A ilustração desde o Antigo Testamento daquilo que é impuro e que deve ser tirado, que não deve ser apresentado diante de Deus. Essa impureza e acúmulo do que é mal, acúmulo de maldade, mal abundante, Tiago mostra. Isso deve ser despojado. Isso deve ser tirado da vida de vocês. Tiago aqui mostra a seriedade da luta contra o pecado, mostrando que nós devemos estar comprometidos em tirar, desvencilhar da nossa vida tudo aquilo que não produz a justiça de Deus. Tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é impuro, toda fala, toda a ira pecaminosa, tudo aquilo que vai contra o Senhor, nós devemos ter o compromisso de nos despojar disso. Tiago conclui esse trecho mostrando que, em primeiro lugar, nós devemos tirar, despojar disso. E aí Tiago nos apresenta como. Como nós fazemos isso? Como controlo a língua? Como controlo a ira? Como tiro toda a impureza, todo o acúmulo de mal, daquilo que é pecaminoso, daquilo que não agrada ao Senhor? Como é possível fazer isso? E antes mesmo
se preocupar com uma lista de coisas que deveriam ser colocadas no lugar, como é muito comum nas Escrituras, o despojar, revestir. Paulo fala sobre isso em muitos textos. O próprio Tiago vai tratar esse conceito na sua epístola. Mas antes mesmo de pensar nas práticas, Tiago trabalha naquilo que produz essas práticas. Ele diz, ainda no versículo 21, que devemos acolher com mansidão a palavra em nós implantada. Essa é a expressão que Tiago usa para os seus ouvintes, para os seus leitores, para os leitores da epístola. A palavra deve ser recebida, acolhida com mansidão, ou que poderia ser traduzido também com humildade. Tiago exorta os seus leitores à submissão à palavra de Deus. Ouvir a palavra, considerar a palavra, recebê-la, nos submeter a ela, praticá-la em nossas vidas, é aquilo que vai gerar o despojamento de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que é mal. Por isso Tiago dá essa ordem, esse imperativo, essa exortação. Acolhei com mansidão, com humildade, a palavra em vós implantada. Meu irmão, para que nós possamos nos despir, nos despojar de tudo aquilo que é mal, pecaminoso, que é contrário ao Senhor, que não agrada a Deus, é necessário acolher a palavra, nos submeter. É um exercício de humildade. Deixar de lado o nosso orgulho que conduz à ira, que conduz à fala precipitada, que conduz a todo tipo de impureza. Deixar de lado toda arrogância e nos submeter à palavra de Deus. Deixar de lado o desejo de fazer do nosso jeito e receber a palavra humildemente. Acolham com mansidão, com humildade, a palavra em vós implantada. Essa é a exortação de Tiago. É isso que Tiago foca, a influência da palavra de Deus. A influência do Senhor, do Espírito Santo de Deus, por meio da sua palavra, em trazer para nós uma vida transformada, um coração transformado, um comportamento transformado. Isso vem por meio da ação do Espírito, da ação da palavra de Deus em nossa vida, quando ela é acolhida, quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Tiago afirma que essa palavra foi implantada nos cristãos. Ela foi implantada em nós que somos do Senhor. No versículo 18, que nós vimos no último devocional com o pastor Wagner, ele já tinha dito que essa palavra da verdade foi aquilo que gerou. Versículo 18 diz que nós somos gerados pela palavra da verdade. Agora, ele diz que essa palavra foi implantada no povo de Deus. Uma ação sobrenatural que possibilita a mudança de vida. Que possibilita a mudança em nós. Então Tiago diz, meus irmãos, vocês têm condições de viver, de despojar de toda a impureza, de todo acúmulo de maldade, de toda a ira, de toda a fala pecaminosa, porque a palavra foi implantada em vós. Porque o Senhor, por meio da sua ação sobrenatural, implantou no coração daquele que é salvo, daquele que é do Senhor, a sua palavra, o seu Espírito, o que possibilita a mudança. Então, ao mesmo tempo que Tiago dá uma exortação aos seus leitores, ele dá uma palavra de esperança. É possível uma vida diferente. É possível uma vida distinta. É possível despojar de todo o mal, porque a palavra foi implantada em nós. Tiago mostra que essa palavra que nos gerou deve ser recebida com humildade. Que ela foi implantada em nós como algo contínuo. Que deve fazer parte da nossa vida, de um estilo de vida que deve permanecer na vida daquele que já foi salvo. E por fim, o texto se encerra. Tiago encerra o texto falando que essa palavra implantada em nós é poderosa para salvar a nossa alma. Lembre-se que Tiago não está falando para descrentes aqui. Quando a gente olha o termo salvação aqui, a gente já pensa sempre na conversão, né, do descrente. Mas Tiago está falando para a igreja, para os crentes. Ele já chamou essas pessoas de amados irmãos. Ele não está falando para descrentes aqui, mas ele está trazendo uma lembrança à mente. Ele está dizendo, lembre-se, essa palavra implantada em vocês, ela é poderosa para salvar a vossa vida, o vosso ser, a vossa alma. Tiago usa aqui alma como um sinônimo para se referir ao homem como um todo. Quem nós somos. Essa palavra que nos gera e que foi implantada, ela produz fruto. Não apenas na conversão, mas por toda a nossa vida. Até a consumação final da nossa salvação. Até o dia em que estaremos com o Senhor para todo sempre.
essa palavra é poderosa, não só para nos converter, mas para nos santificar, para trabalhar em nossa vida, para mudar aquilo que é necessário durante todo o processo de salvação, durante toda a nossa vida diante do Senhor. Então Tiago diz aqui, olha, essa palavra é poderosa. Essa palavra tem capacidade, tem habilidade, tem poder para transformar a sua vida. Tem poder para nos transformar, para que nós vivamos de acordo com a justiça, de acordo com a santidade de Deus. Isso é uma maravilha, não é verdade? Isso é uma bênção na nossa vida. Quando Tiago vira para os seus leitores aqui, para os seus ouvintes, ele está falando, olha, seja pronto para ouvir, não seja tardio para falar, tardio para cirar, tire toda a maldade, toda a impureza. Ele não está só dando ordens. Ele não está só dando repreensões àqueles irmãos. Ele está mostrando, olha que maravilha é viver essa vida pela palavra de Deus, essa vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, essa vida com a ação do Senhor. Isso é maravilhoso. Você pode ver uma vida diferente. O seu falar não precisa ser precipitado. Você não precisa ser controlado pelas suas emoções, pela sua ira. Você não precisa viver em impureza. Você não precisa viver espalhando todo tipo de mal. Pelo contrário. A palavra que te gerou e que foi implantada em você tem o poder suficiente para que você se livre dessas coisas. E isso é uma grande bênção. Isso é uma grande maravilha. O cristão não está fadado a viver sob a escravidão do pecado, pelo contrário. Ele já foi liberto disso. E agora a sua fala pode revelar o Senhor. E agora as suas emoções podem revelar o Senhor. E agora a sua conduta pode revelar o Senhor. Ou seja, o todo do nosso ser é transformado pela submissão à palavra de Deus, por considerá-la e vivê-la em nossa vida. E o meu desafio para você que está aí nos assistindo, nesse breve devocional, minha oração é que isso seja cada vez mais real na sua vida. Que a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus, usando a sua palavra, purifique a sua vida cada vez mais, santifique a sua vida, e você possa olhar essas advertências e visualizar na sua vida o despojamento da fala precipitada, da fala pecaminosa, da ira, da impureza e de todo tipo de mal. Para que realmente nós possamos agradar ao Senhor com a nossa fala, com as nossas emoções, com a nossa conduta, com o todo do nosso ser. Que Deus te abençoe. Você está no Logos Podcast e assistiu a mais um Sabedoria para Hoje, um programa do Seminário Batista Logos. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe.